Olá pessoal, hoje nós vamos falar agora do retorno de Dom João VI para Portugal. Então a família real veio para o Brasil, fugindo das tropas napoleônicas. O que vai acontecer? Dom João VI governava Portugal daqui do Brasil. A sede do governo português era no Rio de Janeiro. Isso estava descontentando os portugueses lá em Portugal. Outra coisa era que os portugueses não gostaram nada do Brasil ter sido elevado à categoria de Reino Unido, porque desta forma o Brasil se igualava a uma metrópole, não seria mais uma colônia. Então Dom João, para não perder o trono em Portugal, ele deixa o Brasil e retorna a Portugal. E ele deixa no Brasil o seu filho, Dom Pedro, que é o Dom Pedro I. Durante o governo de Dom Pedro vão surgir alguns partidos políticos. Um deles é o Partido Brasileiro, que era formado por grandes proprietários de terras, grandes latifundiários, que eram contra a ideia de recolonizar o Brasil, queriam uma liberdade econômica, defendiam a independência, mas gostariam que, depois de que o Brasil fosse independente, permanecesse uma monarquia. Quem defendia isso era a família Andrada do José Bonifácio, ok? Também surgiu aí o Partido Português. O Partido Português era formado por comerciantes e militares. Estas pessoas lucravam muito com a administração da colônia, então eles queriam que o Brasil permanecesse uma colônia e defendiam então a recolonização do Brasil. E os liberais radicais, que eram aqueles que faziam parte da camada média urbana, pessoas que defendiam um rompimento total com Portugal e também liderados por Gonçalves Ledo e Cipriano Barata, tá? E defendia a abolição da escravidão. Então a gente vai ter esses três partidos políticos aí tentando dominar o país. O que vai acontecer? O Dom Pedro, para mostrar que ele estava governando de uma forma sem ter intermédio do pai dele, ele decretou a lei chamada Cumpra-se, ou seja, toda ordem que viesse de Portugal, a partir de agora, com o Cumpra-se, passaria por Dom Pedro. Dom Pedro ia ver se ia cumprir ou não aquela missão que Portugal estava determinando, tá? A lei do Cumpra-se. Outra coisa que aconteceu foi em janeiro de 1822, do dia 9 de janeiro de 1822, a população gostava tanto da ideia e desse processo de independência, gostava tanto e apoiava tanto Dom Pedro, que resolveram colher assinaturas para que Dom Pedro ficasse no Brasil e não retornasse ao Portugal. Então esse foi chamado Dia do Fico. Diga ao povo que eu fico. Fico em nome da população brasileira, em nome do Brasil, para melhorar as condições do país. Então, a gente vai ter aí um processo que vai dar início aí à ideia de decisão de se tornar um país independente. A gente vai ter José Bonifácio no comando, ajudando Dom Pedro, junto com a sua esposa, a Dona Maria Leopoldina, que era uma pessoa extremamente inteligente, que teve muita participação política no processo de independência do Brasil, que vão estar regenciando, governando o país no momento em que o Dom Pedro dava as escapadas dele, certo? Neste momento também a gente não pode deixar de falar da população indígena. A população indígena do Brasil, ela vem sendo passada por um genocídio desde 1500. E a população indígena é quem estava aqui primeiro. Por conta dos índios andarem nus, pintarem o corpo, terem uma cultura diferente da nossa, eles foram considerados seres inferiores e por isso eles foram discriminados, foram escravizados e muitos foram mortos. Só que a gente deve pensar que houveram pessoas também que pensavam na população indígena desde aquela época. Então a gente tem aqui o indigenista, os direitos dos indígenas. Foi uma das primeiras legislações que se teve no Brasil sobre
a preservação do índio brasileiro, tá? Do índio existente. A primeira Constituição nossa, de 1824, ela nem citava a população indígena, de tão menosprezada que era. Marquês de Pombal, no século XVIII, foi ele quem começou com essa questão dos direitos indígenas, tá? Então, a partir daí, em 1845 vai existir um regulamento aí que vai, o regulamento das missões, que vai garantir o acesso à terra à população indígena. Vai surgir a Lei de Terras de 1850, que é aquela que vai alterar completamente a legislação, condicionando aí os povos indígenas a se tornarem, entre aspas, civilizados. Então imagina, eu por ser branca, usar roupa, eu sou civilizada. O índio, por andar nu, por se enfeitar, por pintar o corpo, ele é não civilizado. Uma mentalidade bem ultrapassada, bem antiga. Os índios, atualmente, ainda sofrem discriminação, ainda são bastante prejudicados. Não existe uma política governamental que apoie a população indígena, muito pelo contrário, a gente tem visto que a população indígena tem sido cada vez mais deixada de lado. E não pode, porque o índio, ele merece respeito como eu, como você, como qualquer cidadão. Então é isso, turma, estamos terminando a aula, espero que vocês tenham compreendido. Beijo, saudades, tchau, tchau.